Opa, Thaís! Salve, salve, Toledo! Eu sou José Roberto de Toledo e esta é A Hora, podcast sobre notícias aqui no UOL. Eu sou Thaís Bilenque e toda semana a gente bate um papo sobre os principais assuntos do noticiário. Hoje, hein? A Hora. Colarinho branco manchado de sangue. A turma e as redes de Daniel Porcaro. Beto mete o louco. Câmara põe as bets no bolso. E a hora e a vez dos infiltrados no Banco Central. Na hora extra desse sábado, o feminicídio cresce, mas não aparece. Quer entender o que aconteceu essa semana? Chegou a hora. E aí, Thaís Bilenque, tá sob o sol do Planalto Central? Tô aqui na capital dessa efervescência de noticiário. Eu nunca imaginei, Toledo, que a gente ia nas nossas reuniões de pautas e telefonemas 1000 antes de gravar, implorar para parar de ter notícia, né? Pois é, chega, não aguentamos mais, parem de dar notícia pra gente. Mas então vamos correr que o tempo urge. Mas então vamos contar a história da prisão do Vorcaro, dono do Banco Master, ex-dono, né? Do ex-banco. É tudo ex. É do cunhado, do cachorro, do papagaio. Thaís Bilenque, como é que tá o terremoto em Brasília? Tá dando para sentir, viu? A terra tá tremendo, de fato, Toledo. A do Daniel Vorcaro e de outras 3 pessoas nessa decisão do ministro André Mendonça, a primeira grande decisão dele, caso Master, a retirada do sigilo da investigação da Polícia Federal que embasou o pedido de prisão, está atingindo gente nos 3 poderes, pessoas que têm relevância, protagonismo na República e, portanto, todas as revelações são muito sensíveis, né? Como você disse, junto com o voto, com a expedição do mandado de prisão pelo ministro André Mendonça, vieram trechos do relatório da Polícia Federal que embasaram a decretação da prisão. E lá, nessas 40 e poucas páginas, a gente ficou sabendo aquilo que a gente já tinha pistas, né? De que não se trata apenas da falência de um banco, de uma operação tipo pirâmide financeira ou fraude, é muito mais do que isso, por maior que seja a fraude de 20 bilhões, 40 bilhões, cada um dá um número, é uma conjunção de redes criminosas, né? Você tem a rede cometendo os crimes de fraude financeira, você tem uma rede de infiltração no Estado, corrompendo funcionários públicos do Banco Central e da polícia, e você tem uma rede de influência política que envolve até presidentes de partidos, e a gente ainda não sabe exatamente qual a extensão dessa rede. E a grande novidade, a meu ver, eu queria saber a sua opinião, me parece ter sido a descoberta dessa rede de coação, uma rede violenta, né? Cujo cabeça era um cara apelidado nada mais, nada menos do que sicário, que é uma palavra em espanhol para assassino de aluguel. E esse sicário, além de ter sido preso, se matou enquanto estava sob a custódia da Polícia Federal, manchando de sangue os colarinhos tão branquinhos que o Vorcaro e seus sócios ostentavam, né? Esse Felipe Mourão, o nome dele, ele era a pessoa que, nas investigações da Polícia Federal, dava os sustos, digamos assim, o sacode no chefe, prometendo que era quebrar os dentes do jornalista Ardim ou moer essa vagabunda que era uma empregada do Daniel Vorcaro chamada de Monique. Então, tinha um trabalho que, nas palavras do ministro André Mendonça, era uma milícia privada do Vorcaro e que custava muito caro, né? Segundo mensagens trocadas ali, fica subentendido que ele recebia R$1 milhão por mês para viabilizar essas atividades. E essas atividades, que além das atividades violentas, aparentemente incluíam também a infiltração em redes privadas, redes sigilosas do poder público, para fraudar desde falsos pedidos judiciais para a Meta, que é a dona do Facebook, para saber com quem que a namorada / noiva do Vorcaro estava conversando através das redes, até descobrir informações privilegiadas sobre investigação, interferir
até nos processos do Banco Central, né? Como você vai contar mais detalhadamente depois na hora e a vez. É um esquema como a gente nunca viu antes e talvez tenha sido o melhor espelho das vulnerabilidades que as nossas instituições e o nosso mercado proporcionam, né? Porque o grau de acesso que essa máfia, porque não dá para usar outra palavra, né? Quem ameaça quebrar dente de jornalista, moer empregada e corrompe agentes públicos como eles fazem, é uma máfia. E nunca tinha visto nada parecido, né? 40 anos de jornalismo, acho que a gente ainda tem, o Brasil ainda consegue nos surpreender. Pois é, infelizmente, né? Surpreender negativamente. O que esse esquema, essa turma fazia? Eles tinham infiltrados no Banco Central, como você disse, a gente vai contar essa história melhor na hora e a vez. Eles tinham invadido os sistemas da Polícia Federal, do Ministério Público, do FBI, que é a Polícia Federal Americana, e até da Interpol, com acesso a senhas clandestinas, comprando informação, enfim, com vários métodos para conseguir entrar nisso, que favoreceu, permitiram que o Vorcaro tivesse acesso quase em tempo real às investigações contra ele próprio. Como me disse uma fonte muito por dentro de todo esse escândalo, ela me disse exatamente isso que você disse, né? Não tem nada de, não estamos falando de fraude, estamos falando de máfia. Então tem um sistema muito complexo que foi se infiltrando em todas as instituições que interessavam, do Supremo ao Congresso Nacional. Aqui é importante dizer que além do Daniel Vorcaro e do Felipe Mourão, o sicário, que foram presos, quem mais foi preso foi um policial federal aposentado, Marilson Roseno, que trabalhava com o Felipe Mourão nesse braço miliciano, para usar as palavras do ministro Mendonça, e o cunhado do Vorcaro, que é o Fabiano Zettel, que era, segundo as investigações, quem operacionalizava financeiramente esse esquema, monitorando os pagamentos das pessoas que eram corrompidas pelo Master, enfim, fazendo às vezes de braço direito, basicamente. Então foram esses 4 presos e mais algumas pessoas tiveram medidas cautelares impostas, em particular esses 2 funcionários do Banco Central que estão de tornozeleira eletrônica, estão impedidos de passar perto do Banco Central. Além disso, né, Thaís, a gente viu vazarem pequenas partes do relatório da Polícia Federal nos últimos dias, cada uma contando um pedacinho da história. Eu acho que vale a pena a gente tentar juntar os cacos aí para dar algum sentido, né? Mas o que emerge é que, primeiro, ele tinha uma influência, inclusive, sobre a imprensa. Ele usava o subterfúgio de comprar anúncios ou pagar por propaganda em alguns sites para, em troca, receber reportagens que não precisavam ser favoráveis a ele, mas bastavam criar dúvidas sobre o processo de investigação, por exemplo, que já cumpriam a sua missão. Tem jornalista que recebeu R$2 milhões a título de publicidade para fazer esse serviço, até contratar escritórios de advocacia, né, que tenham trânsito nos tribunais superiores de Brasília, que é um método que não chega a ser original, mas que, quando você coloca nesse contexto, se torna ainda mais preocupante e mais emergencial a discussão sobre código de conduta dos ministros do Supremo Tribunal Federal e de todos os ministros das Cortes Superiores, né? Quer dizer, sem contar aqueles detalhes assim quase curiosos, mas que são reveladores, como, por exemplo, dele transformar o próprio helicóptero numa espécie de táxi aéreo para político, para ficar levando o político de Interlagos, em São Paulo, onde tem o autódromo, até Congonhas, que é o aeroporto, transportando o presidente do PP, o presidente da União Brasil, para lá e para cá, né? Mostrando... Aliás, o Ciro Nogueira é qualificado pelo próprio Vorcaro nas mensagens como grande amigo, né? De casa. Amigo de vida. Exatamente. Sabe-se lá o que isso significa. Mas saíram reportagens, inclusive falando de uma emenda, né? Do Ciro Nogueira a uma PEC. Emenda. Exatamente. Como é que é essa história aí, Thaís? É aquela emenda, né, que o Ciro Nogueira propunha aumentar o Fundo Garantidor de Crédito, o desembolso do Fundo Garantidor de Crédito para
os investidores caso tivesse algum problema no banco, de 250 mil para 1 milhão. Como o Fundo Garantidor de Crédito era basicamente a base do negócio do Vorkar, por causa do FGC, ele conseguia vender os títulos polêmicos dele aos preços que ele vendia, essa era a emenda que alavancaria ainda mais os negócios do Master. Então, o Ciro Nogueira apresenta essa emenda nas mensagens, depois a gente fica sabendo que o Daniel Vorkar comemorou e muito a apresentação da emenda, que, no entanto, nunca avançou no Congresso Nacional. E ele fala do Ciro Nogueira nas mensagens porque tem o documento da Polícia Federal que embasou a decisão do ministro Alexandre de Moraes e tem documentos que foram obtidos pela CPI do INSS do celular do Daniel Vorkar. Então, parte do que vem a público vem da decisão, e aí não é vazamento, porque a decisão foi publicizada, foi divulgada pelo André Mendonça, e parte é o que vem dos documentos sigilosos, aí sim, vazados da CPI. E vale a pena dar o crédito, né? A história dos jornalistas foi revelada pela jornalista Malu Gaspar, no Globo, né? A Daniela Lima, aqui do UOL, revelou que tinha uma fila para pagamentos, né, feitos pelo esquema, e a fila tinha um critério curioso, né? Que os políticos da casa, como eles chamam, demoravam mais para receber, porque, afinal de contas, eles eram da casa. E aqueles menos próximos tinham precedência na hora de receber, né? Teve mais outros furos jornalísticos aí que vale a pena mencionar. A revelação do helicóptero, né, que ele emprestou, bancou viagens de helicóptero para o Ciro Nogueira e para o Antônio Rueda, foi feita pela Folha de São Paulo. A Natália Portinari e o Fábio Serapião deram diversas matérias com relatos, revelações disso. Uma delas é que Daniel Vorkar, acompanhava, né, obviamente, sua situação judicial, o cerco, e pouco antes de ser preso, ele diz, revelando certa ansiedade, revelando, eu fiz o que deu. É importante, talvez, explicar qual a vantagem que ele tinha em poder acessar esses sistemas digitais sigilosos da Polícia Federal e do Ministério Público. Ele sabia, por exemplo, com antecedência que ia ser preso em novembro. Ele sabia com antecedência que ia ter uma ordem judicial que era baseada em troca de informações entre várias organizações, várias entidades, várias instituições responsáveis pela investigação, e já plantou uma matéria para dizer que isso era ilegal, quando não é. Enfim, ele sabia com antecedência todos os passos dos seus investigadores e podia agir já se precavendo. Ele estava indo para Dubai porque sabia o que ia acontecer com ele, né? Então, assim, é muito grave que os sistemas sejam vulneráveis a esse nível. E tem uma outra coisa, né, Thaís? Ele colocou preço no Brasil, né? Tudo tem preço agora. Exatamente. Né? A impressão que dá é que todas as instituições estão à venda. Basta chegar no preço. Tem alguns que custam 2 milhões, tem outros que custam mais de 100 milhões. Mas que, chegando no preço, você compra, né? Claro que isso não é verdade, mas essa é a impressão que fica. De uma autoridade sobre esse aspecto em particular é que a solução para isso é fortalecer o colegiado de todas as instituições, né? Tentar, da melhor maneira possível, estabelecer colegiados em todas as instâncias, não necessariamente só nas superiores. Só que isso tem um custo de efetivo de pessoas que podem estar dedicadas a processos que muitas vezes nessas instituições hoje são vistos por uma pessoa só, e tem um custo também de processo mesmo, que isso impõe mudança, só que é uma mudança que teria que ser institucional e sistematizada em muitas frentes, porque, como a gente falou, é Ministério Público, é Polícia Federal, é Banco Central, é Supremo Tribunal Federal, é justiças em outras varas, em outras instâncias, é muito complexo, né? E para falar em dinheiro, Toledo, 2 bilhões de bola, 2 bilhões e 200 milhões de reais encontrados na conta do pai do Daniel Vorkar, o Henrique Vorkar. O pai dele é aquele que fez, junto com a outra filha, uma empresa para entrar no ramo do mercado de carbono, e teve uma emenda do Mota que injetaria muito dinheiro nesse mercado do dia para a noite, usando as seguradoras para financiarem, né?
para movimentar. Esse é o Henrique Vorcaro, cuja conta tinha aí registro de 2 bilhões, mais de 2 bilhões de reais. O braço financeiro dessa turma, Toledo, era obviamente muito sofisticado. Então você tem aí mais algumas pessoas que, além do Fabiano Zettel, operavam, né? Então você tem o Leonardo Augusto Furtado Palhares, conhecido como Léo, que aparece nas investigações como alguém que fazia ocultação de propina. Ele era administrador de uma consultoria chamada Varágio. Essa Varágio é a que viabilizou o pagamento para vários desses infiltrados, inclusive os do Banco Central. Essa Varágio aparece na triangulação de vários esquemas. Tem ainda uma outra pessoa, Ana Cláudia Queiroz de Paiva, que também fazia a execução desses pagamentos, e várias outras empresas são citadas, né, pessoas jurídicas citadas para enviar pagamentos em tantas frentes para tantas pessoas. O pai é um empresário e a irmã é pastora da Igreja da Lagoinha, junto com o marido, né, o Zettel. E o próprio Vorcaro chegou a frequentar essa Igreja da Lagoinha, ele gostava de cantar, né, tinha essa ambição, quisera tivesse ficado por aí, né? Thaís, a gente, além de abalar a imagem das instituições, a gente teve um fato chocante que coloca esse caso ainda mais o paralelo com o escândalo do Epstein nos Estados Unidos, ou Epstein, dependendo do lugar onde você ouve o nome dele, do Jeffrey Epstein, aquele que também montou uma rede internacional de influências, também era um operador financeiro e tinha, em paralelo, uma rede de exploração sexual de meninas menores de idade, né? Que foi o fato de que, como o Epstein, quando a gente está gravando aqui, o sicário ainda está, como disseram no boletim médico, sob o protocolo de morte cerebral, que é fazer uma série de testes para confirmar a morte cerebral e aí decretar a morte mesmo. Por enquanto, a gente vai ter que chamar de tentativa de suicídio. Mas o efeito é o mesmo, né? Porque os boatos, as maledicências e as teorias da conspiração, tendo conseguido ele ou não o seu intento, vão ser iguais. E os efeitos dessa tragédia, vamos chamar assim, vão ser também trágicos para as investigações, né, Thaís? Sim, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse para os jornalistas que a cela onde ele estava preso foi filmada, então que tem todos os registros e que não tem nenhum ponto cego nas câmeras, sem ver a cena toda acontecendo. Porque agora tem essa pressão, mais essa pressão sobre a Polícia Federal, sobre o cara ter cometido suicídio dentro dessa cela. Então isso com certeza marca e escala esse escândalo. Thaís, voltando a falar do terremoto brasiliense, ele abalou também as relações entre as instituições que investigam esse escândalo. A que mais chamou a atenção logo de cara, mais evidente, porque ficou no papel, né, foi a recusa da Procuradoria-Geral da República em assinar ou endossar o pedido de prisão do Daniel Vorcaro, alegando que o prazo de 72 horas para analisar o pedido da Polícia Federal era insuficiente e ficou por isso mesmo, como se a investigação tivesse começado ontem, né? E a Procuradoria-Geral da República tivesse tomando conhecimento do caso no momento que recebeu o relatório da Polícia Federal. Isso daí é ruim, né? E isso no Congresso, Toledo, sabe-se quem puder, porque daí passa-se a elocubrar e maldizer o Procurador-Geral da República, os seus padrinhos no Supremo Tribunal Federal, as intenções deste grupo em relação a esse escândalo, e aí fica tudo em suspeição. E aí você tem de um lado, então, o ministro André Mendonça, do outro lado, os outros ministros do Supremo, que também são citados em algumas conversas do Daniel Vorcaro na mensagem. Então, aqui o Alexandre de Moraes, ele mostra para a namorada que está com o Alexandre de Moraes, ele comenta querendo indicar, sugerir influência sobre o Alexandre de Moraes, e o fato de o Gilmar Mendes ter sido sócio do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, no instituto de pesquisa dele, de ensino dele, enfim.
vai criando essa névoa que é muito complicada, porque você tem a opinião pública, de alguma forma, confundida. Primeiro, né? Vamos só dar um passo atrás. Felizmente, nós estamos falando da investigação. Voltamos a falar da investigação e dos mafiosos, né? O foco voltou para onde precisa ser. Agora, ao mesmo tempo, tem todo esse noticiário que é absolutamente necessário sobre o choque entre os investigadores e essa desconfiança geral que você mencionou. Eu acho que esse é o grande problema que nós temos agora, porque é uma investigação que está botando a nu o grau de influência que um mafioso financeiro da Faria Lima pode ter sobre todos os poderes da República, mas, ao mesmo tempo, parece que a República é conivente com esse esquema em toda ela, né? Sem exceção. Esse é que é o grande, que é o que se tem que buscar evitar. E não para por aí, Thaís Bilenque, mas eu acho que talvez a gente possa falar de outros conflitos entre os investigadores no próximo bloco, quando a gente vai tratar de outro escândalo que tem ligação com esse também, pode ser? Pode ser. Só tem mais um pitaco para dar nessa história, que é quando começam a aparecer todos esses políticos com foro privilegiado no Supremo, e até os próprios ministros do Supremo sendo citados nessas conversas, a decisão do Toffoli de ter levado para o Supremo essa investigação começa a fazer um sentido que não tinha, né, até alguns meses atrás. Porque se as investigações não tivessem subido para o Supremo, as provas obtidas lá nas outras instâncias poderiam acabar sendo anuladas quando chegassem, porque não tinham o foro adequado. Temos que agradecer o Toffoli. Agradecer muito. Que a gente tem que também e ver que essa decisão agora justifica. Sim. Não, você tem toda a razão. E por isso que a Polícia Federal também tinha essa preocupação em manter a investigação blindada, embora essa blindagem tenha sido perfurada, né, para evitar que uma tecnicalidade anulasse as provas e o escândalo acabasse em pizza, né? Mas, enfim, mais alguma coisa sobre Master? Não, eu quero agora saber do seu furo. Mais um furo de José Roberto de Toledo. Toledo, a gente pôs na escalada que o Beto meteu louco, né? A gente está falando do Beto Louco, que é aquele operador do PCC, que parece outro mundo, outro ano, outra era, é outro ano, de fato, as investigações da Polícia Federal que ligaram o Beto Louco à República que treme agora, né? Exatamente, vamos lembrar, né? O Beto Louco é um dos braços financeiros do PCC, que está foragido. A polícia tentou prendê-lo numa daquelas operações contra o PCC e a Faria Lima. É o cara que tinha vários fundos na REAG, que acabou fechada, que era uma grande gestora de fundos também da Faria Lima, que também era usada pelo Banco Master, é o ponto de conexão entre os dois, né? Mas não é só isso, né? O Beto Louco também é aquele cara que, como o UOL revelou, matéria do Serapião, foi até Brasília para uma festa, um almoço se não me engano, de aniversário do Antônio Rueda, em que estava o Ciro Nogueira e vários outros expoentes da República Brasileira, que também agora estão citados na investigação do Banco Master. O Beto Louco vem tentando fechar um acordo de delação premiada com todas as instâncias possíveis e imagináveis que investigam ele. E, como a gente já noticiou aqui, depois de bater em várias portas, ele foi atendido pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo e começou uma negociação. E a informação que eu recebi hoje é que essa negociação prosperou e ele começou efetivamente a fazer uma delação. Ela não está homologada, o acordo ainda não está fechado. Isso daí é um balé, né? Tem idas e vindas, é um tango, vai para lá, volta para cá. Sempre tem uma desconfiança de ambas as partes, um querendo extrair o máximo de informação, o outro querendo dar o mínimo de informação. Então, é um processo que só no final a gente vai saber se vai ser homologado ou não. E enquanto não for homologado, todas essas informações não são prova. Mas a informação quente aí que eu recebi é que ele entregou um HD, não um hard disk, ou eu não sei exatamente se é um hard disk ou se é um pente de memória
SD com informações muito relevantes. Em geral, eu não sei exatamente quais são essas informações, mas o que se espera de um HD entregue por um criminoso especializado em operações financeiras? Pode ser tanto um balanço paralelo, né, das contas, transações financeiras, quanto pode ser comunicações, mensagens, e-mails, trocados, enfim. Isso a gente ainda não sabe. Porém, depois que ele entregou esse HD, ele foi pego no pulo, omitindo informações tão ou mais relevantes das que constavam nesse HD. E aí a negociação voltou uns 2 passos, aquele entusiasmo com o HD deu uma esfriada e estamos nessa. A gente está acompanhando à distância, existe a delação, a tentativa de delação, ele já entregou o material, só que agora vem essa tentativa de suicídio que você vai dizer, não tem nada a ver o sicário com o Beto Louco. Não tem, mas tem, né? Porque se você é um delator, você vai pensar 2 vezes. Bom, o cara nem começou a delatar e já aconteceu isso com ele lá dentro da cela. Será mesmo que essa é a melhor opção? Enfim, essa é a situação, Thaís Bilenque. E não parou por aí, teve mais novidades e mais escândalos em São Paulo hoje. Teve uma grande operação contra a própria Polícia Civil, né? Exatamente. A Polícia Federal começou uma investigação sobre lavagem de dinheiro. Essa investigação evoluiu e foi bater em alguns doleiros, né? Aqueles operadores que fazem lavagem de dinheiro, transferência de recursos para o exterior, que a gente já conhece da Operação Lava Jato. E alguns deles, inclusive, são citados na Lava Jato, desses doleiros. Só que quando bateu nos doleiros, eles descobriram que havia corrupção policial, que esses doleiros estavam pagando propina para policiais civis da Polícia de São Paulo, e daí, então, eles remeteram essa investigação para o Ministério Público de São Paulo, mais especificamente para o GAECO, que investiga o crime organizado no estado de São Paulo. E na manhã dessa quinta-feira, o GAECO lançou essa operação Bazar, que prendeu um delegado, e não é um delegado qualquer, é um delegado importante, um investigador, um escrivão e outras pessoas, alguns doleiros. E o mais incrível, Thaís Bilenque, é que não é assim uma operação que pegou o policial lá na ponta da linha, não. Ele pegou delegados, investigadores e escrivães de uma divisão de crimes fazendários. Ou seja, aqueles caras que justamente são especializados em investigar o crime organizado, em combater a lavagem de dinheiro. Eles aprenderam as técnicas e começaram a aplicá-las para lavar a sua própria corrupção. Essa é a acusação do Ministério Público, com base na investigação própria do GAECO e também da Polícia Federal. Pior ainda, investigadores descobriram que esses policiais estavam fazendo uma série de requerimentos ao COAF, né, que é o órgão de inteligência financeira do Estado brasileiro, vinculado ao Banco Central, de RIFs, que são relatórios de informações financeiras sobre várias pessoas, dezenas de pedidos de RIFs. Para quê? Porque daí, com esses relatórios, eles abordavam pessoas que talvez estivessem fazendo transações não muito ortodoxas, ameaçando abrir uma investigação e, obviamente, cobrando para que essa investigação não se formalizasse e não fosse adiante. A frase que eu ouvi de um dos investigadores que participa dessa operação é que é o aparato de segurança usando o que ele aprendeu com o aparato do crime para cometer crimes, né? Essa pessoa falou que cada vez mais as investigações do Grupo de Combate ao Crime Organizado têm chegado a algum tipo de envolvimento de policiais. Seja ele, nesse caso, comandando o esquema, porque, né, você pedir um relatório de informação financeira para cometer crime é o oposto do que se pretende. Esses relatórios são vitais para você combater a lavagem de dinheiro e justamente criminosos como o Vorcaro. Porém,
foi completamente desvirtuado nesse caso. Isso, além do problema que gera para a Polícia Civil de São Paulo, porque a Corregedoria participou dessa operação, mas foi chamada agora, só para fazer as prisões, né? Não, a investigação é do Ministério Público e da Polícia Federal. Não só expõe pessoas muito importantes da Polícia Civil envolvidas diretamente com um crime grave, como começa a colocar em suspeição a utilidade desses RIFs, desses relatórios de informação financeira. Né? Já tem gente da Corregedoria dando entrevista falando esse daí é um câncer, os RIFs são um câncer para a polícia, invertendo completamente a ordem. Né? Quer dizer, câncer não é o RIF, câncer é quem usa o RIF, né? Usa erradamente o RIF. Né? Por quê? Porque tem uma disputa, né? Tem uma disputa muito grande para quem pode pedir RIF, quem não pode pedir RIF, se o COAF pode mandar informações ou a Receita Federal podem mandar informações voluntariamente para os órgãos de investigação. Tem uma disputa, inclusive, no Supremo, que não está... O STJ tem um entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem um entendimento, o Supremo tem outro, dentro do Supremo tem divisões sobre se vale ou se não vale, e isso está, a meu ver, a gente corre um risco muito grave. Se a gente não tiver inteligência financeira, se não puder usar o COAF, se não puder usar a Receita Federal, que tem o maior de todos os bancos de dados, o único capaz de fazer uma análise, desculpa o palavrão, prosopográfica dos criminosos, quer saber todas as relações que ele tem. Me digas com quem andas e te direi quem és, né? Saber as relações familiares, as relações comerciais, quem passa a nota fiscal para quem é sócio de quem. Se você não puder usar essa inteligência para investigar o crime no grau de sofisticação que tem um Vorcaro da vida, nós estamos fritos. Eu tenho essa mesma preocupação que a sua, porque você vê policiais sendo presos nessa operação que você menciona, e outras tantas, inclusive a própria do Master, que tem um policial federal aposentado entre os 4 presos, né? E a gente está aqui vendo seguidas investigações que acabam esbarrando nesse ponto. Isso nos leva, inclusive, ao próximo bloco, porque a PEC da Segurança Pública, que foi aprovada na Câmara nessa semana, tentou também, entre outros pontos, tratar de competências das polícias, competências dos estados e competências da União. Vamos falar de competências e de incompetências, então, no próximo bloco. Thaís, o que aconteceu no Congresso nessa área de segurança? Teve até uma surpresa, o Hugo Mota andou ajudando o Lula, é isso? Toledo, claro que o Master domina a semana, obviamente, né? Mas teve essa votação que é muito importante pelo conteúdo técnico, mas politicamente ela tem relevância também. Passou o PL antifacção no Congresso na semana passada e que tinha ido para o Congresso e o Mota tinha entregado a relatoria para o Mendonça Filho. E o projeto foi ficando com uma cara muito mais punitivista do que tinha-se a intenção inicialmente. O Lewandowski sai do governo, o Wellington César assume este pepino, além dos outros, além do PL antifacção, e passa a tentar negociar. E na segunda-feira entram em reunião noite adentro, Gleisi Hoffmann, inclusive, com baixas expectativas. Quando eu falei com ela na terça-feira, a situação estava bem definida. Na quarta-feira, eles voltam a fazer reunião, daí o Wellington César, o ministro da Justiça, o Hugo Mota, o Mendonça Filho, enfim, na residência oficial, na Câmara, muita reunião. E aí, o Ministério da Justiça, o ministro Wellington César, começa a apresentar alguns argumentos como, porque daí que ganhou força nessa onda final pré-votação, né, da PEC que estava marcada para ser votada essa semana. O referendo para redução da maioridade penal, que era uma pauta da direita, do bolsonarismo, e que o Mendonça tinha abraçado já fazia um tempo, e era o grande temor do governo que passasse, porque, primeiro, seria uma derrota política aprovar um referendo para reduzir a maioridade penal durante o governo Lula, e segundo, porque todo o esforço dentro da PEC para mexer no sistema de segurança pública brasileiro poderia ficar comprometido. Depois eles argumentam que o ambiente na Câmara ficaria muito mais hostil a essa PEC do que se não tivesse a questão da maioridade lá dentro.
porque ia ter o governo contra, a esquerda contra, ia ter até gente do centrão, do centro, que não é favorável. Eu ouvi de deputados lá que não são favoráveis à entrada desse tema na PEC agora, que também não gostariam de votar em redução da maioridade penal em ano eleitoral. Então tinha uma certa pressão do centro também contra. Eles usaram isso como um argumento para convencer o Mota. E aí o Mota faz sua cabeça. Primeiro, inclusive, que o Filho... E aí, quando o Mota concorda com o argumento do Ministério da Justiça, ele diz que ele merece uma saída honrosa para o Mendonça Filho, que é, você relata essa, tira a redução da maioridade penal, e para a gente evitar que vai ter algum destaque para aprovar isso, alguma manobra dentro do plenário, eu já estou te oferecendo desde já a relatoria de uma PEC só sobre redução de maioridade penal, que já está tramitando na CCJ, que depois vai para a comissão especial e depois vai para o plenário. Então, a gente tem a oportunidade de discutir isso, mas não agora. Agora vamos aprovar esta PEC de segurança pública. E aí o Mendonça Filho concorda também, eles saem de lá, já fazem esse anúncio, reúnem com os líderes e o martelo está batido. Isso para o governo foi fundamental, porque eles conseguiram ter uma nova derrota significativa no campo da segurança pública, que é um campo muito sensível para o governo e para o Lula na sua tentativa de reeleição. E aí foi a voto. Quando vai a voto, a votação é eloquente, são quase 500 votos, 487 votos a favor. Quais são os principais pontos da PEC que foi aprovada da forma como foi? Primeiro, ela, de modo geral, ela endurece o tratamento penal para chefes de organizações criminosas de alta periculosidade, organização paramilitar e milícia privada. Então, ela aumenta as penas máximas e restringe a progressão de pena. Isso, ponto número 1. Ela traz agravantes para quem comete crimes contra a vida e a dignidade sexual de mulheres, crianças e adolescentes. Traz um ponto que é uma vitória para o governo, que é a divisão 50-50, metade dos fundos que sustentam a segurança pública entre Estado e União. Quais fundos? O Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário Nacional. O governo sempre advogou por 50-50, o Congresso já estava deixando quase tudo para os estados e municípios, eles conseguem negociar e devolvem metade, o que para o Ministério da Justiça, para o governo federal, era fundamental. Outro aspecto que para o governo federal é muito importante é o aumento das competências da Polícia Federal, que era aquilo que a gente estava comentando. Então, uma fonte minha me disse, se tivesse já a previsão de competências que a PEC aprovou na Câmara, o caso da Marielle Franco teria sido elucidado muito antes e, inclusive, melhor resolvido, com as competências que a polícia tem a partir da PEC. E aí tem também questões sobre o Estatuto da Vítima, com algumas garantias fundamentais para as vítimas, como, por exemplo, o acesso ao processo, que, como a gente sabe, Toledo, a falta de acesso ao processo para vítimas de milícias, por exemplo, em facções do crime organizado, muitas vezes impede a pessoa, a família da vítima, de também ter algum tipo de reparação do Estado. Então, isso é fundamental. E aí, o último ponto que eu quero falar sobre o texto que foi aprovado é aquele que aumentou o volume de recursos que financiam as políticas de segurança pública, que aumenta simplesmente, para ter ideia, a previsão orçamentária desse ano é de 2 bilhões de reais, B de bola, 2 bilhões de reais para esses fundos que a gente comentou, Fundo de Segurança Pública, do Sistema Penitenciário, etc. Com a PEC, são injetados automaticamente mais 6 bilhões de reais nestes fundos, isso numa estimativa do Ministério da Justiça. Por quê? Da onde vem esse dinheiro? Ele vem de 3 fontes. Uma delas é o estoque do Fundo Social do Pré-Sal, ou seja, o dinheiro do pré-sal, que não é aquele que obrigatoriamente vai para educação e saúde, é um estoque desse fundo social. E a outra fonte, que é a que é muito importante, politicamente reveladora, é a taxação das bets. Não se criou nenhuma taxação nova, como tentou-se com o PL antifacção. Mas a PEC passou a estabelecer que 30% do que é arrecadado com as apostas vai ser para financiar a segurança pública. Por que não criou uma taxa nova, uma nova contribuição, um novo imposto? Eles conseguiram escapar do lobby das bets, que foi
na tramitação semana passada do PL antifacção, porque as bets não vão pagar a mais. Mas daquilo que elas já pagam, 30% agora vai para a segurança pública, o que tem um impacto, na minha avaliação, politicamente importante, que é você tentar, de alguma forma, começar a fechar, né, esse ciclo vicioso de as bets ajudarem o crime organizado quando lavam dinheiro de origem ilícita e alimentando o outro. Então, agora você tem, pelo menos, aí uma parte dessa arrecadação das bets para financiar o próprio fortalecimento do combate ao crime organizado. Se eu fosse dono de bet, o que está longe de acontecer, eu consideraria essa uma medida inteligente, porque agora você vai ter todo o aparato de segurança que vai receber dinheiro dessa arrecadação favorável à manutenção da existência das bets, né? Muito bom, Thaís Bilenque. Agora, a gente é curiosa essa mudança de atitude do presidente da Câmara, né? Será que faz parte do terremoto? Ele ficou abalado ali por Brasília, ficou mais sensibilizado e tal? É difícil de entender, né, essa mudança de rumo que ele tomou. Assim, curioso ainda, quando você percebe que, por exemplo, eu falei com o líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara, o Pedro Kussay, o referendo para reduzir maioridade penal passaria. O Mendonça Filho, o relator, também disse que passaria. Ou seja, de todos os lados, eles tinham um entendimento de que se não tivesse uma decisão da presidência da Câmara, teria passado um texto, uma decisão que para o governo teria sido política, além de programaticamente, ideologicamente ser ruim, seria uma derrota política. O governo ontem estava comemorando uma grande vitória, né, que o aliado Hugo Mota permitiu que o governo tivesse. Eu vou usar a frase, você me perdoa, Thaís Bilenque. No creo en coincidências, pero que la sai, la sai. Lá sai, eu não te perdoo, eu compartilho com você. Muito bom. Vamos então para a hora e a vez dos infiltrados no Banco Central? Thaís Bilenque, quem são os infiltrados no Banco Central? O que eles fazem? Então, Toledo, são dois servidores de carreira do Banco Central que descobriu-se, uma longa investigação que começou no próprio Banco Central, descobriu-se que remunerados pelo Daniel Worcaro passavam informações muito estratégicas para o dono do Banco Master. Então, vamos lá, quem são eles? Primeiro é o Paulo Sérgio Souza e o outro é o Bellini Santana. O Paulo Sérgio era o chefe adjunto do Departamento de Fiscalização Bancária do Banco Central. E os dois são de carreira. E o Paulo Sérgio foi diretor de fiscalização do Banco Central ao longo do Bolsonaro, na gestão Roberto Campos Neto. É sob a gestão do Paulo Sérgio, neste posto, que o Daniel Worcaro passa a ser considerado um banqueiro. Porque foi o Paulo Sérgio que levou a compra do Banco Máximo e sua transformação em Banco Master. Então, portanto, o Worcaro deve ao Paulo Sérgio o título de banqueiro. O Ailton de Aquino é o sucessor dele nessa diretoria. E o Ailton de Aquino é um diretor de fiscalização do Banco Central indicado no atual governo Lula e assume essa diretoria. Nisso que ele assume a diretoria, o Paulo Sérgio está de volta ao posto de origem, que era o Departamento de Supervisão Bancária, e o Galípolo, pouco tempo depois, meses depois, assume a presidência do Banco Central, o Gabriel Galípolo, que assume em janeiro de 2025. Então, você tem essa nova configuração. Em março de 2025, o BRD, o Banco de Brasília, aprova a compra do Banco Master no seu conselho. E esse processo passa a ser submetido para o Banco Central aprovar ou não. E o Aquino, que era o diretor de fiscalização, ainda começa a olhar com lupa muito bem olhado esse processo, porque já se sabia de inconsistências nos números do Banco Master. Ele cria um grupo de trabalho e depois sobe para um colegiado de diretores, quando ele começa a perceber que tem números aí que estão apontando um problema, e não é só de ordem de tamanho de ativo, mas sim um problema criminal. Ele aciona o Ministério Público. A gente está agora em março de 2025, um ano atrás, mais ou menos. Em paralelo a essa comunicação oficial ao Ministério Público, o Banco Central passa a investigar internamente, investigar a evolução de patrimônio, colher depoimento de pessoas, fazer dentro dos recursos que pode. O Banco Central começa a tentar entender o que tinha acontecido nesse processo.
Uma auditoria interna do Banco Central é instalada em setembro de 2025. E em 18 de novembro, o Banco Central decreta a liquidação extrajudicial. Uma semana depois da decretação da liquidação extrajudicial, o Paulo Sérgio, ex-diretor, sai de férias. Ele saiu de férias e, basicamente, ele nunca voltou, porque o que aconteceu desde então? Em finalzinho de dezembro, o Toffoli, ainda relator do caso do Master no Supremo, dá aquela polêmica decisão, pedindo uma reunião entre o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, o próprio Ailton de Aquino, que era o diretor de fiscalização indicado nesta atual gestão, e o Vorcari. E o Banco Central apela para o Supremo dizendo que não tinha entendido a motivação de fazer uma cariação com o diretor de fiscalização. Então, ali já começa uma certa tensão, uma grande tensão, né, entre o Banco Central e o Supremo. Isso dizendo também que o Ailton de Aquino tinha dado voto favorável à liquidação do Master. Em 8 de julho, portanto, pouco mais de uma semana depois disso, o Paulo Sérgio e o Bellini Santana, que é o outro colega dele, desse departamento de supervisão bancária, são afastados do Banco Central. E o Banco Central, neste momento, comunica no canal oficial à Polícia Federal. E a Polícia Federal, a partir daí, quebra sigilo telemático e bancário e todos os outros instrumentos que tem para fazer investigação. Nos moldes da Polícia Federal, que são muito diferentes dos moldes do Banco Central. É nessa hora que fica se sabendo, por exemplo, que a Polícia Federal descobre nas mensagens do Vorcari, do Zettel e de outras pessoas que tiveram celulares apreendidos e tudo mais, que, por exemplo, o Paulo Sérgio, este que tinha dado autorização para viabilização, né, pensa do Banco Master, comenta com o Daniel Vorcari que estava indo para a Disney, dos Estados Unidos, e que o Daniel Vorcari prontamente arranja um guia turístico para essa viagem. Então, você começa a entender, fora pagamentos regulares para ele, para o Paulo Sérgio e para o Bellini, através dessa máquina de pessoas jurídicas operadas pelo Fabiano Zettel. O que eles estavam fornecendo para o Vorcari em troca de tantos mimos e pagamentos? Eles forneciam informações do tipo: acharam um alerta, piscou um alerta aqui sobre o Banco Master em tal área. Ou então eles recebiam uma minuta de um documento que o Master ia enviar para o Banco Central, e aí eles falavam: olha, nos parâmetros do banco é melhor você usar essa palavra e não aquela. Melhor você citar esse argumento e não aquele. Ou mais, eles podiam sugerir uma estratégia mesmo, para viabilizar a aprovação desse processo aqui, você tem que usar tal argumento, falar tal coisa. Então, eles tinham um papel fundamental para viabilizar, né, os pedidos e operações do Master no Banco Central. Quando a bola dessa investigação do Banco Central passa para a Polícia Federal, para o Ministério Público, passa a ser uma questão que não é mais a fraude de 12 bilhões de reais dos ativos podres do Banco Master, passa a se falar de um caso de máfia, como estamos repetindo ao longo desse programa, que era de uma teia espalhada por todas as instituições centrais da República. Uma semana depois deles serem afastados, e a bola está agora na mão da polícia e do Ministério Público, o Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, e o Gabriel Galípolo fazem um encontro institucional e fazem questão, inclusive, de publicar uma foto dos dois juntos num gesto de que tinha alinhamento, né, em relação a isso, porque já tinha um fogo danado do Supremo e do Congresso contra as investigações da Polícia Federal em relação ao Banco Master. Aí você tem muita gente que diz o seguinte: se isso vem lá de 2019, 2020, lá de trás, desde o governo Bolsonaro e desde a gestão do Roberto Campos Neto, por que não se parou com esse negócio antes, né? Por que ninguém percebeu e só foi perceber depois que o Galípolo assume o Banco Central? Eu ouvi uma explicação que é a seguinte, que é uma ponderação para a gente fazer e entender um pouco também como que essas infiltrações e corrupções dentro do sistema também avançam. Os bancos são classificados no Banco Central de S1, S2, S3 e S4. Você tem uma soma em todas as carteiras dos bancos de 15 trilhões de reais. Dependendo da soma das carteiras daquele banco, ele é um S1 ou ele é um S4.
A fraude de 12 bilhões de reais do Master configura o banco, a fraude de 12 bi, a soma na carteira do Master configura ele como S3, ou seja, ele é um banco pequeno-médio para o padrão de referência do Banco Central. E um banco S3, ele não vai subir para a mesa do presidente, que vai instalar uma reunião colegiada para decidir o que vai fazer. Um banco S3, ele fica em instâncias inferiores no processo do Banco Central. Só que isso, de um lado, pode ajudar a explicar como é que eles avançaram tanto nessa infiltração e corrupção dentro do Banco Central, mas, de outro lado, tira o argumento do próprio Banco Master, dizendo que ele queria fazer essas aquisições e todas essas operações, e quem resistia a ele por uma perseguição de mercado eram os grandes bancos. Isso não faz sentido quando você vê que ele não fazia cosquinha em termos de carteira, em valores, nos grandes bancos. Tanto que, para o Banco Central, eles nem mereciam a atenção do presidente. Só que, quando assume o Gabriel Galípolo e o Ailton de Aquino, que já tinha assumido na gestão Lula, eles mudam o olhar para esse caso, porque você tinha sinais de problema de liquidez no banco desde 2024, pelo menos, e no Congresso já se falava muito da perseguição do Daniel Vorcaro. Então, quando o Banco Central, na nova gestão, olha, ela descobre que tinha ali um grande rombo e que precisaria ser investigado, mas não só internamente. Agora que eles estão no âmbito da Polícia Federal, do inquérito criminal, eles vão sofrer todos os passos deste processo lá. E dentro do Banco Central também. Esses limites em números absolutos do Banco Central já tinham mostrado ser um critério muito frágil no caso das fintechs, né? Que abriu a porta para que as que não tinham um volume muito grande não fossem fiscalizadas. E agora, independentemente da taxa de crescimento do banco, também ficou sob o radar, debaixo do radar, abaixo do radar. E, enfim, demorou demais para ser visto. Com isso, também você não precisa cooptar necessariamente as mais altas instâncias do banco, né? Basta cooptar as intermediárias. Muito bom. Vamos então agora para a inteligência superficial para ver se a gente melhora o nosso desempenho. Bom, Thaís Bilente, a gente mudou de sessão, mas não mudou de assunto, né? Porque esse torneio atual da Horácia são supostas frases ditas por Daniel Vorcaro, o ex-dono do ex-Banco Master. Tá 2 para a Horácia, 1 para mim e 0 para você. Vamos ver se a gente se redime, Thaís Bilenque. Força! Opa, Toledo! Salve, Thaís! Vamos continuar com o torneio de frases supostamente ditas por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Frase 1. O Brasil é um país para quem tem estômago e visão de longo prazo. Frase 2. Os números falam por mim, o resto é narrativa. Frase 3. Talvez eu tenha sido uma das pessoas mais escrutinadas no Brasil antes dessa operação. Vamos ver então o que você disse. Você disse que a primeira é verdadeira, eu digo que é falsa. A segunda eu digo que é verdadeira, você diz que é falsa. A terceira você diz que é falsa, eu digo que é verdadeira. Ou seja, a gente discordou em todas, o que é ótimo, porque significa que a nossa querida inteligência superficial, a Horácia, vai marcar 0 pontos nessa rodada, tá certo? Você ou eu vamos ultrapassar a Horácia. Diga lá, Horácia. A primeira frase é falsa. A segunda frase é verdadeira e foi dita por Vorcaro em uma entrevista em 2022. A terceira frase também é verdadeira e proferida em 2025. Então, a primeira frase eu falei que era falsa e é falsa. A segunda frase eu falei que era verdadeira e é falsa. Então, eu marquei 1 ponto na primeira, você marcou 1 ponto na segunda. E a terceira frase eu disse que era verdadeira e é verdadeira, você falou que era falsa. Então, eu marquei 2, você marcou 1. É isso? É isso, Toledo, é isso. Você tá com 3, né? E eu tô com 1. Eu tô com 3, você tá com 1, exatamente. Então tá 3 pra mim, 2 pra Horácia, 1 pra você. A Horácia tá com 2, mas de qualquer jeito tem mais uma rodada semana que vem. Dá pra você virar ainda. Thaís Bilenque, antes da gente ir pros recados, eu queria fazer um aviso e 2 agradecimentos. O aviso é o seguinte: estreamos essa semana, na quarta-feira, o A Hora Especial, vulgo The Hour, é uma brincadeira o nome, né?
mas que foi um programa que a gente gravou com a Adriana Carranca e o João Paulo Charlot sobre a guerra no Oriente Médio, né? Foi ao ar no feed do A Hora e vão ser 4 programas especiais ao longo das próximas... já foi essa semana e ao longo das próximas 3 semanas. E na semana que vem o programa vai ficar muito melhor, porque quem vai apresentar chama-se Thaís Bilenque. Então não percam, tá? Esse era o aviso que eu queria dar. Não vai ficar muito melhor. Apelo para vocês, ouvintes, ficarem pertinho de mim, para não me deixarem sozinha nessa missão internacional. Exatamente, internacional. Eu queria fazer um agradecimento ao meu amigo Silvio, que se compadeceu com o fim do estoque de gravatas e me deu algumas gravatas, que eu inclusive já usei essa semana lá no A Hora Especial, a primeira delas, usei a segunda hoje e vou deixar os ouvintes, se caso eles se interessem, tentar descobrir quando eu repetir a próxima gravata, entendeu? Porque eu não vou revelar quantas o Silvio deu. Que gravata, Silvio! Gostou? Adorei, arrasou. Florida. Gostei, muito bonita. Florida, muito obrigado. Florida. Isso. Cheia de personalidade. Essa daqui precisa ter personalidade para usar. E o segundo agradecimento é para o meu dentista. Zé Carlos, talvez eu precise de você para uma intervenção aí, de repente, é bom ficar atento, tá? O que aconteceu? Não aconteceu nada, mas você sabe que já tem o jornalista ameaçado aí de perder os dentes. Então, né, já estou deixando o meu advogado já estou deixando o meu dentista de sobreaviso. Pode agradecer, eu acho que todo jornalista deveria agradecer o seu dentista preventivamente. Ai, Toledo, sim! Vivam os dentistas, essa categoria maravilhosa profissional. Sensacional, muito importantes, vitais para a democracia. Vitais para a democracia, exatamente isso. Vale, no grupo escreveu. Eu amei, aliás, já é sem tempo. E muito bem-vinda essa iniciativa do The Hour com análises das principais notícias da política internacional. Afinal, elas impactam direta e indiretamente o nosso país. Aplausos. É isso, Carol, concordo com você. Necessária a estreia do The Hour. Muito bom. E o Fuse no Spotify foi na mesma linha. Falou, por favor, The Hour hoje e sempre, que seja o primeiro de muitos. Bom, é o primeiro de 4. O José Carlos no Spotify. Gosto muito dos dois. Cada um do seu estilo, mas formando uma boa dupla. Exatamente. Eu fico tentando imitar o estilo da Thaís, mas não consigo. Não tô me dando a ninguém. A Patrícia falou lá no Zap, amei o episódio de hoje. Só avisa o Toledo que ele precisa revelar os detalhes dos bastidores de Brasília na Constituinte e nas festas da USP. Agora a gente está curioso para saber. Não revelo mesmo, Patrícia. Morrerá comigo esse segredo. Muita gente falou isso, viu, Toledo? A pressão só aumenta sobre você. É verdade, mas eu não vou fazer delação premiada. Rodrigo Trindade no YouTube. O termo pizza, vindo da Praça dos Três Poderes, é indigesto. Mas a do Toffoli que vocês serviram, mezzo margherita, mezzo calabresa, estava uma delícia. Grazie. Grazie mille. Prego. E o Rodrigo Ávila no Zap. Tinha que ter uma hora e a vez do eleitor infeliz. Rodrigo, vá votar sorridente, tá tudo bem, tá tudo ótimo. A gente aqui só faz esforço para deixar vocês felizes, achando que a vida vale a pena. Até a semana que vem, Thaís Bilenque, espero que ter você aqui na minha frente no estúdio dessa vez. Terá, Toledo, até semana que vem. O público está com saudades e eu também. Até lá.